Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 24 de agosto. No último dia da audiência pública sobre o ensino especial, debatedores trazem diferentes perspectivas sobre a inclusão de alunos com deficiência. A discussão vai servir de base para julgamento no Supremo de ação que questiona o decreto que implementou a Política Nacional de Educação Especial. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro apresenta ação no Supremo contra a lei que indeniza profissionais de saúde incapacitados pela Covid. Ministro Ricardo Lewandowski determina que a União se manifeste sobre pedido do governo da Bahia para receber mais de 1 milhão de doses de vacina para compensar defasagem no Plano Nacional. Conselho Nacional de Justiça divulga vencedores do ranking da transparência do Poder Judiciário. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma lei aprovada pelo Congresso que prevê indenização aos profissionais da saúde que ficaram incapacitados para o trabalho devido à Covid-19 ou aos seus familiares e dependentes em caso de morte do trabalhador pelo vírus. A lei recebeu veto total da Presidência da República em agosto do ano passado. A matéria voltou para deputados e senadores que rejeitaram o veto em março deste ano. O texto prevê compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde da linha de frente no atendimento a pacientes com Covid-19, que ficaram incapacitados para o trabalho. E em caso de morte, dependentes e herdeiros devem ser indenizados. Na ação, o presidente Jair Bolsonaro justificou que a lei foi editada à revelia de importantes regras do processo legislativo, invadiu competência do Executivo e não levou em conta os impactos financeiros e orçamentários, criando um benefício que se estenderá após o encerramento da calamidade pública no país. Com esses argumentos, o governo pediu ao Supremo para suspender a eficácia da lei. O ministro Ricardo Lewandowski deu 5 dias para que a União se manifeste sobre a ação do Estado da Bahia, que alega atraso na remessa de mais de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19. Segundo a Procuradoria Estadual, os critérios de distribuição de imunizantes foram alterados pelo Ministério da Saúde para que os estados que receberam menos doses na fase inicial fossem compensados. No entanto, segundo o governo baiano, a compensação tem sido retardada, além de não se embasar em dados populacionais seguros. Para o Estado, a demora é deliberada e viola o imperativo da redução das desigualdades regionais, os princípios federativo e da igualdade e o direito à saúde da população baiana. A ação pede a concessão da liminar para que a União remeta, no prazo de 10 dias, mais de 1 milhão de doses de vacina para compensar defasagem no Plano Nacional. A ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, suspendeu a decisão do TRT da 2ª Região em São Paulo, que havia restringido a retomada de atividades presenciais no Tribunal de Justiça Paulista. A decisão leva em conta a necessidade de preservar a autonomia dos tribunais. O TRT, em decisão liminar, determinou que apenas os servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, com imunização completa, poderiam voltar a trabalhar presencialmente. No pedido feito ao TST, o Estado de São Paulo alegou violação de autonomia administrativa e que a competência para decidir sobre temas relacionados a protocolos sanitários é do Poder Executivo. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, acolheu os argumentos e ressaltou que o Tribunal Estadual tem autonomia para dispor sobre funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, conforme artigo 96 da Constituição da República e também pela Resolução 322 do Conselho Nacional de Justiça. E veja a seguir outros destaques do Judiciário. Voltamos em instantes. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização.
A secretária-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório, participou de um webinário junto a representantes da Comissão Eleitoral da Índia. O foco do debate foi a participação feminina na política. O que fazer para atrair mais mulheres à política? Essa pergunta foi debatida durante o webinário Participação das Mulheres nas Eleições no Brasil e na Índia. Representantes dos dois países analisaram a realidade feminina. É importante empoderar todas as mulheres e que todos os cidadãos comuns também saibam que eles são cidadãos daquele país e têm voz em relação ao governo. A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, destacou que alguns comportamentos são responsáveis por afastar as mulheres da política. Entre eles, as candidaturas fictícias, em que mulheres concorrem a algum cargo público sem nem saberem que estão filiadas a um partido. A violência de gênero também foi destacada como um grande empecilho. Essas diferentes formas de violência diminuem suas capacidades de avançar em suas plataformas, assim como desencorajam as outras mulheres para se engajarem politicamente e também disputarem eleições. Essa realidade se reflete em números. De acordo com o Índice Mensal da Participação Feminina nos Parlamentos Nacionais, divulgado pela União Interparlamentar, o Brasil ocupa a posição de número 141 no mundo, 6 à frente da Índia, que ocupa a vaga de número 147. Ao todo, cerca de 180 países fazem parte do ranking. Aline Osório também citou os esforços do Tribunal Superior Eleitoral para mudar o cenário brasileiro. Um deles é a destinação mínima de 30% do montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas. A secretária-geral da presidência do TSE destacou ainda as campanhas de conscientização da importância da participação das mulheres. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. As peças são exibidas nas redes sociais do tribunal e nas emissoras de rádio e TV brasileiras. O secretário-geral da Comissão Eleitoral da Índia, Umesh Sinha, também ressaltou que realizações indianas têm ampliado a presença de mulheres na política. A Índia trouxe esse direito para todas as mulheres. Então, se vocês verem, nós já tivemos 7 décadas de eleições. Em 17 eleições gerais que tivemos, a participação foi maior do que dos homens e agora estão acima de 67% na eleição nacional. O evento virtual foi transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e teve mediação da integrante da Comissão TSE Mulheres, Júlia Barcelos. O Conselho Nacional de Justiça realiza até amanhã a segunda reunião preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. No evento estão sendo apresentados os resultados parciais das metas nacionais de 2021 e também são debatidas as propostas para o ano que vem. Na abertura da reunião, o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou que este espaço permite ainda a troca de experiências e boas práticas que acabam por fortalecer os órgãos do Poder Judiciário e tornam mais eficiente a prestação jurisdicional. Uma forma democrática, uma forma dialógica e colaborativa de pensar os desafios que vêm em frente para a justiça brasileira. Eu destaco a relevância do Justiça 4.0 para tornar o Poder Judiciário ainda mais acessível, mais célere e mais efetivo. E eu registro meus parabéns aos 92 órgãos que responderam ao questionário enviado pelo CNJ. Percebe-se assim o comprometimento, disse desde o início, dos conselhos e tribunais e observar o normativo do CNJ disponibilizando seus dados e informações de forma padronizada e de fácil acesso ao cidadão. E, com isso, nós garantimos mais transparência ao Poder Judiciário. Nesse mesmo encontro, também houve a premiação do ranking da transparência do Poder Judiciário. Este foi o 4º ano da premiação. São reconhecidos os tribunais e conselhos que mais facilitam o acesso de dados ao cidadão. O ranking da transparência mostra os tribunais e conselhos que mais divulgaram informações para a sociedade nas plataformas digitais. Os itens sob avaliação estão distribuídos em 9 temas, com até
83 perguntas, a depender do segmento da justiça que procuram identificar. Por exemplo, se os órgãos do Poder Judiciário publicam os objetivos estratégicos, as metas e indicadores, os levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão, o calendário das sessões colegiadas, dentre outras informações que são extremamente relevantes para a sociedade brasileira. O primeiro lugar ficou com o Tribunal de Justiça do Pará, que atingiu 100% dos itens avaliados no ranking. 5 tribunais ocuparam o segundo lugar: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Esses órgãos atingiram 99,48% de atendimento aos itens pesquisados no ranking. É até uma corrida positiva, né? A cada ano, mais itens são incluídos e o desempenho dos tribunais vem aumentando, o que revela a importância desta premiação. Terminou hoje a audiência pública para discutir a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O debate, convocado pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, teve o objetivo de subsidiar julgamento de ação do PSB, que questiona decreto que institui as diretrizes do ensino de crianças com deficiência. O decreto questionado incentiva a criação de escolas e classes especializadas para as pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 58 expositores foram selecionados para participar da audiência. Todos apresentaram seus argumentos. Alguns, inclusive, relataram experiências pessoais. Nessa escola regular, senhor ministro Dias Toffoli, me deparei com carinho, com acolhimento, me deparei com afeto, com incentivo e com respeito da maior parte dos meus amiguinhos de escola e também dos meus professores. Mas também me deparei com o preconceito, com a hostilidade de alguns colegas de escola e também de alguns professores, por incrível que pareça. Os meus pais enfrentaram muitos nãos, até que finalmente eles encontraram uma escola que me acolheu super bem. Com 8 anos, eu já estava alfabetizado. Aos 11 anos, eu ingressei na 5ª série. Aos 18 anos, eu terminei o ensino médio. E já prestei vestibular da área da educação física. Cada expositor se manifestou sobre o decreto. De um lado, aqueles que são contra essa política nacional de educação, por entender que o modelo inclusivo traz mais benefícios aos alunos com deficiência. Nosso país não pode, em hipótese alguma, corroborar com a exclusão, a despeito dos ajustes necessários que o sistema educacional deve prover. E os ajustes a que nos referimos são, acima de tudo, o comprometimento em recursos humanos e tecnológicos com a inclusão, que exige investimento, bem como modificação das escolas comuns e das instituições que outrora substituíram a educação. A inclusão é um processo que deve olhar para frente. Precisamos estar cientes de que aqueles com interesse em preservar a oferta segregada de educação perpetuam o conceito errôneo de pessoas com deficiência como fundamentalmente diferentes. De outro, aqueles que acreditam que o ensino especializado é necessário para evitar a exclusão. Para eles, a educação inclusiva em vigor priva o direito de surdos e cegos, por exemplo. O ato de educar é o ato de incluir. Trata-se da nossa autonomia, de aprender a usar uma bengala para poder se locomover com autonomia, de aprender a nossa grafia, que é o braille, de aprender a ler através de áudio, da nossa interação com o nosso computador, com o nosso smartphone e de tantas outras coisas que nos garantem uma luta pelos nossos sonhos. A educação inclusiva vigente priva o direito linguístico dos surdos e o espaço linguístico acessível aos surdos em turmas que são constituídas de estudantes surdos rodeados de uma média de 30 estudantes não surdos.
o que priva os estudantes de uma interação linguística e os deixa alheios à língua de sinais, que já está garantida na Lei 10.436 de 2002. O ministro Alexandre de Moraes destacou a importância das opiniões diversas ouvidas durante a audiência. Opiniões diversas que têm a mesma finalidade. A finalidade é de permitir o respeito à diversidade, a finalidade é de garantir uma inclusão social das pessoas com deficiência por meio da educação, em que pese as várias pessoas que se manifestaram terem posições diversas em relação a alguns assuntos, mas a finalidade é exatamente essa, de permitir opções, de permitir respeito à diversidade e de permitir algo maior que todos queremos, que é exatamente a inclusão por meio da educação na sociedade. A audiência vai subsidiar o julgamento de uma ação do PSB que questiona o decreto que instituiu as diretrizes do ensino de crianças com deficiência. A data do julgamento da ação ainda não foi marcada. O ministro Dias Toffoli ressaltou a importância da inclusão social livre de preconceitos ou discriminação. Destacou que o acesso à educação é fundamental porque favorece a cidadania, o desenvolvimento individual, a autonomia e a formação profissional, e assim a concretização de projetos de vida. A audiência terminou agora há pouco e foi encerrada pelo ministro Dias Toffoli. Confira. Não há que se falar, portanto, em limitações ou barreiras, e sim em infinitas possibilidades. E a remoção das barreiras à inclusão da pessoa com deficiência é um imperativo, um comando constitucional. A remoção dessas barreiras é objeto de determinações expressas da Constituição de 1988 e é decorrência imediata do princípio da dignidade da pessoa humana e também dos objetivos da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e de promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação. Portanto, impõe-se aos poderes públicos, legislativo, executivo e judiciário, bem como as funções essenciais à justiça e à sociedade civil como um todo, atuar em prol da concretização desses mandamentos constitucionais. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão do TSE. Uma ótima noite. Até amanhã.